Boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Uma quadrilha invadiu um condomínio em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e roubou carros de luxo e bicicletas. 6 criminosos foram detidos. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Os criminosos, 9 ao todo, chegam pouco antes da 1 da manhã. Eles forçam e abrem parcialmente o portão. Em seguida, se abaixam e entram. Cerca de 1 minuto depois, 3 deixam o local com 2 bicicletas. Um deles volta e termina de abrir o portão. E mais uma bicicleta é retirada da garagem. Carros também são alvo da quadrilha, mas um dos suspeitos tem dificuldade para manobrar o veículo com o câmbio automático. O ladrão só consegue subir a rampa 1 minuto depois. Na sequência, um outro automóvel é retirado da garagem. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil de São Caetano foram avisadas e perseguiram os adolescentes. O jovem que dirigia este carro perdeu o controle da direção e destruiu o muro de uma casa no mesmo bairro do condomínio. 5 menores foram apreendidos e um homem foi preso. O caso é investigado pela Delegacia Sede de São Caetano do Sul. Os menores foram encaminhados para a Fundação Casa e o adulto para um centro de custódia. Todos eles vão responder por furto qualificado de veículo, receptação e associação criminosa. 3 menores têm antecedentes criminais. Já o adulto não tinha passagem pela polícia. As bicicletas e os veículos foram recuperados. Outros 3 envolvidos no roubo ainda são procurados. O Corpo de Bombeiros do Paraná estima que entre 30 e 50 pessoas podem ter sido soterradas pelo deslizamento na BR-376 em Guaratuba. 2 mortes foram confirmadas. O trabalho de resgate é difícil porque há risco de novos deslizamentos. A região está instável. Ao menos 10 pontos de deslizamentos de terra já foram detectados no entorno. Por isso, apenas um grupo restrito atua no local da tragédia. 3 carros e uma carreta já foram retirados da lama. O Corpo de Bombeiros estima que cerca de 15 veículos foram arrastados. As autoridades também confirmaram que 19 contatos foram feitos para informar sobre possíveis vítimas. A gente não tem como precisar o número exato de vítimas, porque o veículo ele vai de uma pessoa que poderia estar no veículo a 5 pessoas, né? Por isso que a gente está trabalhando com aquela hipótese ali, né? De termos de 30 a 50. Então, essa é a maior dificuldade, saber quantas pessoas estavam no interior do veículo. Para ajudar nas buscas, uma câmera termal que identifica calor para poder encontrar sobreviventes está sendo utilizada. Um drone também deve ser usado assim que as condições climáticas permitirem. O deslizamento de terra ocorreu no trecho de serra na BR-376, na altura de Guaratuba, no Paraná, na última segunda-feira. Ontem, 2 vítimas foram encontradas no local. O primeiro corpo resgatado já foi identificado. Segundo a polícia científica, a vítima é João Maria Pires, de 60 anos. Ele era morador de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Um segundo corpo resgatado ontem foi levado para Curitiba e vai ser submetido ao processo de identificação. As fortes chuvas que atingem a região também deixaram 1.700 famílias desabrigadas ou deslocadas. De acordo com a Defesa Civil, o número pode aumentar, já que as comportas da represa Capivari, na região metropolitana de Curitiba, foram abertas por causa do grande volume de água. Deve afetar várias famílias que estão abaixo dessa usina. Então, o Corpo de Bombeiros já está no local, orientando essas famílias e retirando junto com as Defesas Civis Municipais e a Copel, que é a empresa aí, empreendedora aí, que é responsável pela usina. Em Sergipe, 3 veículos caíram numa enorme cratera na rodovia SE 290 entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Um homem morreu. Outras 4 pessoas foram socorridas pelos bombeiros. As vítimas foram surpreendidas quando parte da pista foi levada ali pela correnteza durante a forte chuva que atingia a região. 2 caminhões e um carro de passeio foram arrastados. As buscas no local continuam. A rodovia está interditada. E as chuvas voltaram a causar estragos também na capital paulista. Em algumas regiões da cidade, motoristas ficaram ilhados.
A enxurrada tomou conta desta avenida na zona sul de São Paulo. O córrego que passa ao lado transbordou, um carro chegou a ser arrastado e outros veículos foram abandonados. Imagens feitas por moradores mostram a força da tempestade. Também na zona sul da capital paulista, clientes de um supermercado foram surpreendidos pela chuva. O estacionamento ficou completamente alagado. A água está subindo demais, meu Deus. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, a situação foi diferente. Ruas intransitáveis e carros boiando. E em Embu das Artes, 2 crianças voltavam para casa quando foram arrastadas pela correnteza. Os garotos foram salvos por motociclistas. Apesar do susto, eles não se feriram. Em Santa Catarina, por causa da chuva também, a correnteza de um rio na cidade de Paulo Lopes destruiu a ponte de acesso a um sítio. Uma família ficou ilhada. A saída foi improvisar ali uma tirolesa para mandar mantimentos. Entre as pessoas atingidas tinha um bebê de 9 meses e uma criança de 5 anos. Todos foram resgatados com a ajuda de um helicóptero. Começou hoje o processo de beatificação do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A celebração foi no Santuário Nossa Senhora das Dores. Durante a missa foram apresentados os responsáveis por recolher todo o material que será enviado para análise em Roma. Lá serão verificados os possíveis milagres realizados por Padre Cícero. Após a análise, o sacerdote poderá ser reconhecido como beato e, posteriormente, santo pela Igreja Católica. Considerado um santo popular por muitos fiéis católicos, Padre Cícero Romão Batista morreu em 1934 e atualmente atrai milhares de romeiros a Juazeiro do Norte. E em tratamento contra um câncer no cólon, Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Vamos para lá falar ao vivo com a repórter Caroline Nequirito, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Carol. Como é que está o nosso eterno rei do futebol, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica. Boa noite para quem está em casa. O último boletim divulgado aqui pela equipe médica do Hospital Albert Einstein diz que o Pelé foi internado para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor que ele tem na região do cólon. Quem trouxe o Pelé aqui para o hospital foi a esposa dele, a Márcia Ock, depois que ele apresentou ali inchaço no corpo. Ele passou por uma avaliação médica, né? E aí essa avaliação foi divulgada neste boletim, né? Diz que ele está internado no quarto, sem necessidade de UTI ou de semi-intensiva, e ainda diz que o quadro de saúde do rei do futebol é estável e em pleno controle das condições vitais. Lembrando, Augusto e Érica, que o Pelé descobriu esse tumor aí na região do cólon em setembro de 2021, passou por cirurgia, quimioterapia e de lá para cá segue esse tratamento oncológico e muita especulação aí sobre o estado de saúde do rei do futebol. Eu continuo por aqui, qualquer novidade, volto a chamar vocês aí na redação. Isso aí. Obrigada, Carol. E olha, termina amanhã o prazo para o eleitor justificar a ausência no primeiro turno das eleições desse ano. O movimento era fraco neste cartório eleitoral no centro de São Paulo. Melhor para o músico Carlos Alberto, que não encontrou dificuldade para regularizar a situação dele com a Justiça Eleitoral. Eu não tive como justificar, acredito que o computador do governo estava em overbook. Você estava onde? Eu estava no litoral. Maristela é eleitora de Osasco, na Grande São Paulo. No primeiro turno ela estava na Bahia. Como o prazo termina amanhã, ela se apressou. Quando eu fiquei sabendo que tinha esse prazo, né, eu já me preocupei de vir fazer isso aqui hoje, entendeu? Para ficar tudo certo. São 3 formas de justificar o voto: pelo site do Tribunal Eleitoral, no aplicativo e-Título ou entregando um formulário de requerimento de justificativa em um cartório eleitoral. Caso a alegação seja realizada virtualmente, a documentação pode ser digitalizada e anexada ao pedido. Aquele eleitor que não tiver a justificativa aceita pela Justiça Eleitoral, ele paga uma multa de R$ 3,50. Essa multa, inclusive, pode ser paga a qualquer tempo, né? Por exemplo, aquele eleitor que não pediu a justificativa ou não tinha um motivo justo para ter faltado a eleição, ele pode pagar essa multa e assim ele vai ficar quite com a Justiça Eleitoral. Nas eleições em que os brasileiros escolheram deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República,
República. 32.770.982 eleitores que estavam aptos a votar não foram às urnas no primeiro turno. Já no segundo, o número foi menor. 32.200.558 pessoas deixaram de votar. Os eleitores que não compareceram apenas no segundo turno podem justificar até o dia 9 de janeiro. Justificar o voto não é difícil nem caro, mas quem deixar de votar e de justificar por 3 eleições seguidas terá o título de eleitor cancelado. E isso pode dar muita dor de cabeça, como explica o advogado eleitoral. Então, a pessoa, por exemplo, não vai poder tirar o seu CPF, não vai poder renovar ou tirar passaporte, não vai poder obter empréstimos em instituições bancárias oficiais, não vai poder renovar matrícula em universidades públicas, não vai poder participar de licitações. Então, realmente, em sendo cancelado o título, as consequências são bastante graves. O Brasil registrou queda de 8,3% na taxa de desemprego no mês de outubro. 9 milhões de pessoas estão desocupadas no país. Este é o menor nível desde julho de 2015, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do IBGE. Já a população ocupada foi estimada em quase 100 milhões. Foi um recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O ex-coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, afirmou que a coligação do presidente perdeu quase 40 milhões de reais com os erros na inserção de propagandas eleitorais em rádios. Essa declaração foi feita durante um depoimento na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. Fábio Weingarten foi convidado pelo Senado para falar das denúncias feitas durante a campanha de que emissoras de rádio teriam boicotado as inserções de propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha do segundo turno. Os erros teriam sido identificados principalmente em emissoras das regiões Norte e Nordeste. Weingarten explicou que em agosto foi acertado com o TSE que as campanhas dos candidatos deveriam entregar as mídias com as propagandas ao serviço responsável do tribunal e que as emissoras deveriam recolher o material no pool. O coordenador afirmou ainda que a campanha cumpriu à risca o determinado e que, no fim de outubro, após receber várias denúncias, contratou uma empresa de auditoria para verificar se as propagandas estavam sendo veiculadas. A fraude foi denunciada ao TSE. Mas o presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido de reparação porque considerou que a empresa contratada para a auditoria não é especializada no tema. Weingarten rebate essa afirmação e diz que, além do dano eleitoral para a imagem do candidato, a campanha de Bolsonaro teve um prejuízo de quase 40 milhões de reais. Da onde a gente chegou nesse número? Se são 4.980 rádios, há 25 inserções por dia. O total que deveria ter sido veiculado é óbvio, ao custo médio de R$ 30 cada inserção. 1.253.000 inserções, a um custo bastante realístico. Nacionalmente, a campanha do presidente Bolsonaro teve um prejuízo de aproximadamente 38 milhões de reais não veiculado. O PSDB anunciou o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como novo presidente do partido. Ele tomará posse no dia 2 de fevereiro. O planejamento da nova gestão começa na próxima semana. Eduardo Leite tem 37 anos e ingressou na vida política como prefeito de Pelotas. Em 2018, foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Leite assumirá o cargo do ex-ministro e ex-deputado Bruno Araújo. Depois de 5 anos, o diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, pediu demissão do cargo. Em nota, o Instituto Butantan informou que Covas vai assumir o cargo de diretor executivo na Fundação Butantan, que é uma instituição privada que apoia o Instituto. O texto diz ainda que não é possível que um mesmo profissional ocupe a diretoria das duas entidades. Contratos da Fundação na área de tecnologia da informação são alvos de uma apuração do Tribunal de Contas do Estado. As negociações foram fechadas sem licitação e ultrapassaram os 150 milhões de reais.
A partir de amanhã, a Polícia Federal vai suspender a confecção de passaportes por falta de verba. De acordo com o órgão, os 37,5 milhões de reais liberados recentemente pela União não são suficientes para dar continuidade ao serviço. Quem passou por atendimento hoje terá o documento entregue. A PF afirmou que acompanha a situação junto ao governo federal para restabelecer o serviço o mais rápido possível. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. A reunião foi para articular apoio para a reeleição do senador à presidência da casa. A movimentação foi intensa na porta do hotel onde Lula está hospedado. Hoje, o presidente eleito não foi ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona a transição de governo, mas ainda assim se reuniu com parlamentares para conseguir apoio na tramitação da PEC da transição. Viemos, ouvimos, agora vamos levar para a bancada e fazer a avaliação para que a gente possa colocar a nossa posição logo na frente, né? Ninguém pode negar o auxílio a quem está precisando. A reunião principal foi com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador entrou pela garagem e não falou com a imprensa. Oficialmente, o encontro foi para debater sobre as negociações do texto da PEC, que pode ser modificado. No entanto, interlocutores afirmam que houve outro assunto em jogo: o apoio do PT à recondução de Pacheco na presidência do Senado. A negociação é clara. O partido de Pacheco, o PSD, apoia a aprovação da PEC e o PT apoiará a recondução de Pacheco. A eleição interna ocorrerá em fevereiro e o atual presidente da casa deve disputar o comando do Senado com o senador eleito Rogério Marinho, do PL, a legenda do presidente Jair Bolsonaro. O Partido Liberal terá a maior bancada do Senado na próxima legislatura. Serão 15 senadores, entre eles o atual vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e ex-ministros do governo Bolsonaro. Por isso, a legenda quer ficar com a presidência da casa, para ter mais controle dos projetos que estarão em tramitação. No entanto, o encontro de Rodrigo Pacheco com Lula, aqui, onde o presidente eleito está hospedado, acende um alerta no PL. As disputas por apoios políticos estão a todo vapor. O Rede TV News adiantou ontem que o Partido Liberal vai apoiar a recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. Em troca, o Partido Progressista votaria em Rogério Marinho como próximo presidente do Senado. Os dois partidos juntos somariam 20 votos para o senador do PL. Só que a parceria de Pacheco com Lula também resultaria em 20 votos para Pacheco. Agora, as bancadas miram em senadores do MDB, do União Brasil e do PSDB, que juntos somam quase 30 parlamentares. Bom, essa corrida aí pela presidência da Câmara e do Senado é tema para a rodada de opinião de hoje. Passada a eleição para a presidência, todos os olhos estão voltados para a disputa no Legislativo. Arthur Lira é quase consenso, tem apoio do PL ao PT. Ontem esteve com Bolsonaro, hoje apertou a mão de Lula. Nada mais simbólico. Ninguém aprova nada, muito menos PEC, sem o apoio do todo-poderoso presidente da Câmara, ou, como dizem as línguas ferinas em Brasília, primeiro-ministro. Se não pode vencê-lo, melhor unir-se a ele, pensou Lula. Já Lira, como legítimo expoente do Centrão, é leal ao poder, hoje representado pelo petista. Se o namoro vai dar em casamento, o tempo dirá. Lira é noiva cobiçada e já prometeu os principais cargos da mesa diretora da Câmara ao PL e à União Brasil. A expectativa, segundo apurei, é que o líder da bancada evangélica, Sóstenes Cavalcante, seja candidato a vice na chapa de Lira. Já no Senado, Pacheco é favorito à reeleição, mas enfrentará a concorrência do PL. Nessa batalha, Bolsonaro deve se empenhar pessoalmente para eleger o aliado Rogério Marinho. Pode sair derrotado de novo. No apagar das luzes do ano legislativo, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se movimentam para permanecer nos cargos. Lira joga abertamente. Se a eleição fosse hoje, com o plenário que está aí, estaria reeleito. Então, se apressou em conseguir apoios futuros e já tem à mão as bancadas do PL, com 100 deputados no ano que vem, e do PT, partido do presidente eleito. Habilidoso, ele agora negocia o comando de comissões estratégicas,
como a CCJ, de Constituição e Justiça, onde haverá uma verdadeira guerra entre o PL e os aliados de Lula, e também as secretarias da mesa. Já Rodrigo Pacheco terá a vida mais dura. O PL quer emplacar Rogério Marinho, que entra no páreo com chances. No Senado, os 81 votos são bem mapeados e a escolha do futuro presidente da casa vai passar por um tema espinhoso: combater o ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Os grupos de trabalho do governo de transição intensificam os levantamentos e elaborações de propostas. Hoje terminou o prazo para a entrega dos relatórios de cada área de governo. Os relatórios preliminares contêm os diagnósticos de cada área e algumas propostas de ações para o novo governo. O grupo temático de cidades, por exemplo, vai sugerir a retomada de um ministério próprio. Este primeiro relatório que está sendo entregue hoje tinha um objetivo bem delimitado. O objetivo desse relatório era fazer o apontamento das emergências orçamentárias, propor o organograma da recriação do Ministério das Cidades, e daí a Secretaria Nacional de Periferias entra, e propor os decretos, portarias, instruções normativas que precisam ser revogadas ou revistas. A quarta-feira foi de grande movimentação no Centro Cultural do Banco do Brasil. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, recebeu representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Já o grupo de infraestrutura teve reuniões com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT, com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O deputado federal Lindbergh Farias, integrante do grupo de transição do Centro de Governo, também teve reuniões. Ele afirmou que o governo não vai terceirizar a operação política no Congresso, mesmo apoiando a reeleição de Arthur Lira, do PP, como presidente da Câmara. O Lira, no governo do Bolsonaro, era uma espécie de primeiro-ministro. Ele não era só presidente da Câmara. Ele era presidente da Câmara e ele era o grande operador político da Câmara dos interesses do governo Bolsonaro. Com a gente vai ser diferente. Ele vai ser presidente da Câmara, mas a gente não quer terceirizar a operação política, os projetos de interesse do governo Lula por Lira. Então a gente quer montar a nossa base. Isso é fundamental. É um novo governo. Então a gente está conversando com os partidos. Já no final do dia, a deputada federal eleita Marina Silva, coordenadora do Grupo de Transição do Meio Ambiente, reafirmou que o governo tem a intenção de cumprir a meta de desmatamento zero até 2030. O grupo vai propor, no relatório preliminar, a retomada de projetos de preservação. Nós temos muita vontade de cumprir com a meta de desmatamento zero até 2030. Para isso é recuperar de forma atualizada o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia com seus eixos estratégicos, combate às atividades ilegais, ordenamento territorial e fundiário e apoio e investimento nas atividades produtivas sustentáveis. Bioeconomia é fundamental, turismo sustentável é fundamental, consolidação das áreas já abertas é fundamental. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, escolheu o deputado federal Capitão Derrite, do PL de São Paulo, como secretário de Segurança Pública. O anúncio já era esperado e foi oficializado na tarde de hoje. Derrite é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e capitão da Polícia Militar. Ele defende uma política linha dura no combate à criminalidade. Também foram confirmados os nomes de Roberto de Lucena na pasta de Turismo e de Gilberto Kassab, presidente do PSD, para a Secretaria de Governo. A presença do Kassab, ela se fez muito forte desde o início da campanha, quando foi feita a opção por apoiar o Tarcísio lá atrás. O PSD tinha um projeto em São Paulo, que era o Felício Ramute como candidato ao governo. E o Kassab resolveu assumir o projeto do Tarcísio aqui em São Paulo. Portanto, ele aqui hoje assume o projeto Tarcísio, ajudando o Tarcísio a fazer um excelente governo. O governo de transição paulista também anunciou o médico infectologista Esper Calas como novo presidente do Instituto Butantan e Inês Coimbra como procuradora-geral do Estado.
Uma operação realizada hoje em São Paulo e Minas Gerais investiga uma quadrilha formada por empresários do ramo de metais e sucatas. O grupo teria causado um prejuízo de 44 milhões de reais em sonegação. Essa foi a terceira fase da Operação Sinergia. Os 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em sedes de empresas e nas residências dos donos e diretores em Betim, na Grande Belo Horizonte, em São Paulo e outras 5 cidades do interior paulista. Ninguém foi preso. De acordo com as investigações, a quadrilha criava empresas de fachada em outros estados para simular operações de compra e venda de metais e sucata. O objetivo da fraude era conseguir descontos no ICMS em Minas Gerais. Os envolvidos nessa fase causaram um prejuízo de 44 milhões de reais aos cofres públicos. Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.